Já estamos de volta aqui na nossa sala e hoje vou falar sobre um assunto muito especial. Você já ouviu aí falar sobre implante hormonal, onde você pode emagrecer, pode ficar aí mais jovem? Olha, até eu vou querer, viu, doutor? Tô recebendo aqui o doutor Vinícius Giantaglia, que hoje vai falar um pouquinho sobre esse novo hormônio, esse implante aí super diferente, especial. Conta tudo pra mim, doutor. Bom, boa tarde, primeiro, né? Queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui no programa. Bom, o chip da beleza, que antigamente se falava, né, e hoje se fala implante hormonal, e era justamente isso que o pessoal pensava, vou usar um chip, vou ficar bonito. Vou ficar bonito. Então, na verdade, isso é uma tecnologia nova, tem alguns anos que está no mercado. Eu peguei isso lá no começo, nos primórdios, né, onde se falava em reposição hormonal. Uma das minhas especialidades é a hormonologia, né? Então, qual que é a ideia, né? Hoje sabe-se que a gente envelhece porque os nossos hormônios vão baixando e não os nossos hormônios baixam porque a gente envelhece. Então, isso aí, exatamente. Então, a ideia de reposição em país de primeiro mundo é medicina preventiva, para você ter uma ideia. O Brasil ainda está um pouco atrasado nesse segmento, né? Mas a gente vem aí batendo nessa tecla já há alguns anos, estudando bastante para deixar isso daí para isso fazer parte da medicina preventiva, né? Para a gente colocar, regular nossos hormônios. Isso é uma coisa que há muito tempo acontece. Mulher em climatério, menopausa, homem em andropausa, tudo isso é hormônio. Né? O que se leva em consideração e é errado é pensar em hormônio e já pensar logo em testosterona. A primeira coisa, né, que a gente já pensa, né, ou GH, alguma coisa assim, né, nesse sentido. Vou pôr um hormônio, testosterona, vou pôr outro hormônio, o estradiol, progesterona. E aí, quando se falava em chip da beleza, era um chamado gestrinona, que é um hormônio sintético. Esse sim trazia muito efeito colateral, acaba causando inchaço e os efeitos que traz um anticoncepcional, que ele é um anticoncepcional. O que a gente faz, e faz com responsabilidade, porque a gente pede exame, a gente testa para ver como é que está essa necessidade do paciente, primeiramente o que a gente fala, testosterona, que eu falei, e o estradiol. Só que assim, a gente tem que ver exame e tem que ver também a clínica do paciente, que não é só o exame. Então, quando o paciente chega para você, a primeira coisa que você faz, então, uma bateria de exames para ver como esse paciente está internamente. Aí, a partir disso, você consegue montar ali um tratamento para ele nessa questão. Cada implante hormonal tem um tipo de quantidade de hormônio específico para aquela pessoa, não é uma receita de bolo. Não, ele tem uma quantidade sim. Não é uma receita de bolo. Na verdade, a gente tem que unir o papel, que a gente fala, que eu sempre falo, o médico não pode tratar só o papel, ele tem que tratar a pessoa. A gente tem que unir o papel e a pessoa. Então, às vezes, o seu exame está perto do limite inferior, perto do limite superior, mas a sua clínica ou as suas queixas, elas são totalmente pertinentes a uma pessoa que não tivesse o próprio hormônio. E quando a gente fala de hormônio, a gente tem que falar também de hormônio do cérebro, né? Que a gente fala de serotonina, dopamina. A gente tem que falar de hormônio tiroidiano. A gente está super, né, exatamente, falando muito sobre essas questões psicossomáticas e tudo, onde a gente vê as pessoas passando ali por uma questão, tá com cortisol, né, abaixo, tem toda essa questão, né, doutor? Um bom sono, né? Uma boa noite bem dormida, uma boa alimentação. A gente sabe também que muitos hormônios, principalmente que acarretam o nosso cérebro, vem do intestino, tanto é que a gente fala que o intestino é o nosso segundo cérebro. Né? Então, uma péssima alimentação, você faz uma inflamação subclínica, você acaba inibindo isso daí. Então, começando por aí. Né? E se a gente fosse julgar isso aí com uma patente, então o nosso general seria o nosso cérebro. E uma segunda patente é a nossa tireoide. E se a gente for pensar em hormônio igual estradiol e testosterona, a gente desceu lá para baixo. Então, assim, eles são muito importantes. Mas antes a gente tem que ter uma análise para ver se isso aqui está comandando que esse hormônio seja excretado de forma ok. Os números do Brasil em relação às questões hormonais, até conversando com alguns amigos médicos, né, falaram que alguns pecam. E aí eles acabam até usando uma tabela americana por conta até da questão da tireoide, que tem muitos profissionais que falam, não, você tá na média, tá certinho aqui, vida que segue. Mas a pessoa tem todos os sintomas de uma pessoa que tem tireoide. Então é mais ou menos isso que você trabalha. Então, você, mesmo que estiver no limite, tanto para cima ou para baixo, você faz essa
regulagem aí? Um médico especializado em hormônio que não foca na tireoide, ele já está um pouquinho atrasado. A tireoide ela é extremamente importante. Então, às vezes tem pacientes com clínica total de hipotireoidismo e está com um TSH de 1 e 4 que, vamos dizer, está dentro do normal. Okay. Aí você vai lá e trata esse paciente e fala, não, você é louco, porque a clínica é totalmente... E você vê a melhora desse paciente. Isso tem um motivo. Quando a gente vê um papel, quando a gente vê os resultados dos exames no papel, você está vendo o que está na sua corrente sanguínea. Você não está vendo o que está entrando dentro da célula. Não existe um exame que vai pegar e vai entrar lá dentro da sua célula e falar o que está acontecendo lá. Não existe, você está vendo o que está na corrente sanguínea. Então, às vezes a testosterona do cara está boa, voltando para a testosterona, mas isso não está entrando. Às vezes o T3 e o T4 dele, que é o hormônio tireoidiano, está bem, mas não está indo para dentro da célula. Entendi. Então você, como médico, tem que primeiro tentar fazer isso para dentro da célula. Existe. Hoje a gente tem tecnologia para isso, para fazer com que esse hormônio vá para dentro da sua célula. Tem idade para começar a usar esse implante? Uma idade a partir de 30 anos ou não? A questão mesmo é a saúde do paciente que está debilitada, então vamos tratar a partir da idade que for. É como eu te falei, eu queria colocar, né? Quem sou eu, né? Mas tudo bem. Mas eu gostaria que fosse medicina preventiva. Então a idade que a gente começa a ter queda hormonal a partir dos 27, isso é fato. Nossa, achei que era mais assim. Ai, meu Deus, é o que eu falo, todo mundo nasce programado para morrer, né? Nossas células não nascem como elas têm um tempo. Eu gostaria de estacionar isso daí. Eu queria ter parado com 34. 34 para mim estava bom. Tá bom. Não dava pra voltar mais, né? Enfim, mas a partir dos 27 é o que a gente já começa a ter essa preocupação. Então a gente vê, agora, pacientes que têm um problema tiroidiano, isso antes. Aí a partir do momento que começa a influenciar na qualidade de vida da pessoa também. Você trouxe para mim mostrar aqui mais ou menos como é que funciona esse implante? Eu trouxe. Como é que funciona para fazer essas aplicações? Então, isso é uma coisa legal. Tem 2 tipos de aplicação hoje no mercado. Tem até vídeo do doutor. Se você quiser, pode soltar o primeiro vídeo, a gente vai comentando, vai falando em cima aqui. Do vídeo, aí você fazendo já o implante, né? Se você quiser até segurar, porque deixa eu ver. Aí põe na pontinha da... Parece um comprimido. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Aí é o doutor em ação. Essa técnica fui eu que fiz, tá? Eu fiz uma técnica diferente, porque muitas pessoas se incomodavam com o implante nessa região. Porque dá pra sentir, dá pra sentir, então pessoas ficavam agoniadas com aquilo. Imagino. E outras com que o implante, às vezes, no glúteo deixa marca. Então, para a mulher... Um biquíni, alguma coisa, vai aparecer. Então, eu fiz uma técnica nova de implante, né? Eu faço perto da axila. Em sentido à axila. Mais para baixo, E ele fica praticamente imperceptível. Né? E faz em consultório. Vamos mostrar aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Para quê, Julião? Ó. Vamos ver se vai dar para vocês verem. Ó, tá vendo? Parece comprimidinhos. O menorzinho é o estradiol e o maiorzinho é a testosterona. E aí é esse aqui que vai implantado aqui, então, próximo da axila. O implante de liberação, ele tem liberação lenta. Esse é bem pequenininho, esse de testosterona é maior, né, doutor? Ele é bem discreto. E eu trouxe aqui também a cânula que a gente usa. Essa cânula é o que vai colocar... Isso, eu vou abrir aqui para te mostrar. Essa aqui é o que a gente usa para... É feito em consultório ou é hospital? No hospital que tem que ser feito? Não, esse aqui a gente faz na clínica. Pode fazer na clínica. Ele é invasivo, mas é muito pouco invasivo, né? Mas é lógico, tem uma clínica que a gente tem ali vigilância. Sim, não, dá para perceber ali super, tudo muito... Tem todo um paramento. Então, ele é assim, ó. A gente coloca o chip aqui, e essa cânula é que a gente vai introduzir. Coloca o chip aqui nesse... Coloca o chip nesse aqui, e com esse aqui você empurra. Tá vendo? E aí aqui ele aparece Aí aqui. ele fica no local certinho que a gente determinou. E aí esse chip, então, conforme a necessidade do paciente, é o que vai... Tudo que ele precisa vai dentro desse chip. Ele tem uma liberação lenta. Como que é essa liberação? Mais ou menos, assim, mês, dura quanto tempo? Dura 6 meses. E ele é biodegradável, né, que a gente fala. Ele é absorvível, então ele some. Não precisa tirar. Some. Não precisa tirar. Não precisa tirar. Antigamente tinha alguns que tinha que tirar, e era pior ainda, né?
Hoje em dia, assim, a tecnologia Colocar, vai né? evoluindo. Você faz ali, tem essa agulhinha que nem deve doer Essa nada. agulhinha. Sentir agulhinha não, né? Não, a gente faz um botãozinho anestésico, não sente nada. Não sente nada. E tem uns mais finos e outros mais grossos. Esse aqui é para quando coloca a testosterona, ela é um pouquinho maior, né? Mas a gente não introduz toda essa cana. É super tranquilo, então faz uma anestesia local ali. Não sente nada. Não sente nada. E a pessoa pode depois viver normal. Saiu dali, vida normal. Eu peço sempre que fique 24 horas sem fazer atividade física. Eu sempre dou antibiótico, até profilático, que eu acho que é como qualquer coisa invasiva, na minha opinião, como eu trabalho em UTI, qualquer coisa invasiva, na minha opinião, ela tem que ser tratada, independente de qualquer coisa, pelo mais anestério, o preventivo que você falou, né? Que seja o ambiente, mas tem que ser tratado qualquer coisa. E depois de 24 horas, vida normal. Aí a pessoa usou 6 meses, deu ali o tempo dela. Você refaz novamente os exames ou não? Ela tá bem, vamos continuar lá, faz um novo implante. Na verdade, eu peço para a pessoa voltar depois de 30 a 45 dias para refazer os exames. Porque se eu estou tratando um déficit ou uma deficiência hormonal, eu preciso ver como é que tá. Se eu estou tratando você porque você quis colocar o chip, porque você tem uma dificuldade de emagrecimento, também tenho que ver como é que tá isso, e a gente vê também na bioimpedância, que a gente faz no consultório. Para ver se está funcionando para aquela pessoa ali. Ou se o seu problema, ou se a sua deficiência era só um aumento de um ganho de massa magra, uma melhor qualidade no seu músculo, também a gente faz essa avaliação. Eu não cobro, esse retorno eu não cobro, tá? E quando o paciente coloca o implante, eu também não cobro a consulta, eu coloco o implante no paciente. Então, assim, é mais para incentivar. Entendi. E assim, é caro? É muito caro colocar? Tem mais ou menos um padrão? Porque às vezes a pessoa tá olhando, isso é muito caro, não vou colocar. Porque às vezes as pessoas ficam com essa questão, né? Uma tecnologia nova, então deve ser muito caro. É acessível? É algo bem acessível? acessível, não é nada caro. Eu, por exemplo, como eu falei, eu gostaria que isso fizesse parte da rotina da vida das pessoas, então o meu valor é bem abaixo do que o pessoal cobra no mercado. E aí tem efeito colateral? Algum efeito colateral? Por exemplo, para emagrecer, eu tenho uma amiga que colocou. Agora eu já não sei porque mudou um pouco, já faz um tempinho atrás. Mas quando ela colocou para emagrecer e deu um efeito totalmente contrário, doutor, nela. O que será que aconteceu aí nesse meio do caminho? Então, é aquilo que eu falei, tem que ver qual foi o implante que ela colocou. Porque se ela colocou aquele sintético, como eu falei, esses são bioidênticos. Eles são parecidos com os hormônios que a gente produz. Mesmo. Nada em exagero. É que nesse copo de água, ele está meio cheio. A gente vai manter ele cheio, que é para você ter uma vida saudável. Se você extravasar ele, a gente vai... Então é basicamente isso. Então, num extravasamento ou num hormônio sintético, você pode ter diversos tipos de efeitos colaterais. Um deles é retenção, né? Porque se você coloca um hormônio sintético, a gente vai aromatizar isso. Isso aí vira estrogênio. Incha mesmo, né? Como você falou, como dá mau humor, fica irritado. Não, realmente, olha, nós mulheres sabemos exatamente esses sintomas. Tem mais um vídeo do doutor aí? Solta pra gente acompanhar aqui, por favor. Vamos lá. Aí também fazendo a mesma coisa também aí, né? Essa aí você tá na clínica. Ela é uma das pacientes mais, apesar de ter cara de novinha, ela é uma das pacientes mais antigas que eu tenho. Sério? E ela vai religiosamente a cada 6 meses. Uau. Religiosamente. Desculpa a pergunta, mas quantos anos ela tem mais ou menos? Você sabe? Lembra? Eu acho que ela tem quase 30 anos. Então ela é jovem. Ela é bem jovem. E ela deu super certo. Você lembra qual que era a questão dela, doutor? Ela tem doutor? um corpo maravilhoso. É mais pra questão estética dela? Não. Ela é mais pra questão estética. Mas assim, estética. Acaba que ela começou a fazer pós 27 anos. Então ela mantém essa rotina de estar colocando o implante e assim, ela nunca o resultado com ela é ótimo. E aí, claro que deve ter a questão aí que a pessoa, se for para emagrecer, tem que ter alimentação, exercício junto, né? O chip não é um milagre também, né? O implante não é um milagre, né? Mas, mas resolve muito. Na maioria dos pacientes, isso aí eu falo com propriedade, que eu tive pacientes que colocaram o chip e foi viver. Sabe? Continuou do mesmo jeito. Comer, né? Sair com os amigos ali. Seguiu a vida. E mesmo assim tiveram resultados. Uau! Mesmo então, assim tiveram resultados. Isso é bem importante, porque se você quer ter uma qualidade de vida ou emagrecer um pouquinho, porque tem gente que é difícil, que não consegue mesmo.
Que a pessoa às vezes tem uma rotina e tudo, mas até consegue emagrecer um pouquinho, mas não consegue chegar naquele corpo, né? Faz várias coisas, faz cirurgia, faz isso, faz aquilo, né? É o que eu sempre falo, que todo problema que você tiver vai ter uma causa. Tá. Você tratar o problema é uma coisa, você tratar a causa do problema é outra. Certo. Não que o implante seja o resolutor da causa do seu problema. Mas a gente pode sim, por isso que eu sempre faço uma consulta clínica completa, a gente pode sim encontrar a causa e ele vir como um adjuvante, aí vai te ajudar demais. Ajudar em tudo, né? Olha, doutor, eu tô assim impressionada, eu acho que eu já vou marcar minha consulta. Porque realmente depois dos 30 anos é só ladeira abaixo. Depois de ser mãe, então, ainda é mais ainda, é 2 ladeiras abaixo, né? Tem muitas mulheres que têm filhos que te procuram também, falam, olha, depois da minha gravidez, acabou, não consigo emagrecer. Eu adoro tratar mulher pós-filho, que fala, agora eu não quero mais ter filho. Essas são ótimas, porque a gente pode brincar de qualquer forma e fazer o trabalho mais amplo, porque não vou falar que o chip ele te torna estéril, mas ele baixa no homem um pouco a produção de espermatozoide e ele age também na gônada da mulher. Então, diminui um pouco essa questão. Então, o legal é que se você está querendo engravidar... então, e para quem quer? Mas se você quiser, você consegue harmonizar, no caso, até para ajudar a pessoa a engravidar também? Ou não? Ajuda. É só o contrário? Não é esse implante. Não implante. Aí é Vamos dizer, quem quer engravidar, a gente não faz a opção por implante. A gente pode fazer uma outra opção de tratamento com os mesmos fundamentos, tudo do implante. Mas que você possa falar, agora eu quero engravidar. E você vai lá mas se a pessoa fala assim, eu quero engravidar daqui a 1 ano, aí não tem problema nenhum. Nossa, doutor, tem muito mais pra gente falar. Que pena que acabou aqui o nosso tempo. Quero que você deixe os seus contatos pra gente. E quem que tiver interesse, eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai te procurar aí, porque eu já quero marcar minha consulta. Bom, eu vou deixar meu Instagram, que é Dr. Vinícius Diante, tá? O telefone da clínica, hoje a gente não decora mais telefone. Não tem problema, tá aparecendo aqui no GC. Então é Dr. Vinícius Diante com temudo, tá? A clínica fica lá em Moema, na Alameda dos Maracatins, 780 e a sala 206.